pergunta muito maravilhosa, que é o tema deste mês de novembro, da nossa igreja, que está aí na nossa mídia. E é uma pergunta que está qualificada na primeira pessoa do singular, né? E ela nos coloca a uma reflexão para nós mesmos. Quem é o meu próximo? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 10, versículo 29, que é a pergunta feita por um líder religioso na época de Cristo. E eu queria compartilhar com você, em cima desse tema, esta proposta. Quem é o meu próximo? É uma pergunta que eu gostaria, e tem sido essa a minha oração durante toda essa semana, em que nós possamos responder, e isso de forma individual. Identificarmos quem é o nosso próximo, e não apenas identificarmos, mas darmos uma resposta bem prática nesse sentido na nossa caminhada. Ok? Lá em Lucas 10, versículo 29, este religioso, ele, na tentativa de justificar-se, ele faz esta pergunta para Jesus. Ele diz, o texto diz, ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? E aí a parábola do bom samaritano, ela se discorre em cima desta pergunta. Quem é o meu próximo? Ao longo da história, temos feito esta pergunta. De um jeito ou de outro, todos os dias, nós acabamos por perguntar isso. Por que fazemos essa pergunta? Porque existem demandas no nosso dia a dia, na nossa caminhada, na nossa existência, da qual nós nos deparamos com necessidades de outros. É ou não é verdade isso? Todos nós, todos os dias. Né? Quando entramos numa condução, quando entramos no trem, e de repente ali a gente identifica alguém que está em pé e a gente sentado, ainda que não seja nos assentos preferenciais, e o trem está lotado, esta pergunta ela reverbera dentro da gente. Será que eu posso fazer algo em função desta pessoa que de repente é mais experiente, mais idosa do que eu? Pelo menos quero crer que deve ser esta a nossa reflexão numa condução pública. Não é? De alguma forma, todos nós, mesmo sem perceber e sem atentar para este fato, sempre estamos indagando a respeito de quem é o nosso próximo. E isto pelo fato de que as necessidades e as demandas das pessoas sempre estão em nosso entorno. Eu citei um exemplo, eu poderia passar aqui algumas horas falando de necessidades, mas não devo fazê-lo, por quê? Porque eu e você estamos sendo confrontados todos os dias com necessidades alheias. Não é? No supermercado, na feira livre, no sacolão, não é? No trabalho, na escola, na universidade, há demandas. Todos nós estamos envolvidos nisso. No mundo onde nós estamos inseridos e vivendo, onde há pressa, agitação, o individualismo, onde as pessoas correm todo dia e o dia todo de um canto para o outro, sempre com muita pressa. Essa é a característica da nossa sociedade, conhecida como sociedade moderna ou pós-moderna. Nós vivemos isso todo dia. Né? E aí eu e você somos desafiados a desenvolver uma percepção de sensibilidade para com o outro. Pelo menos espera-se que a gente esteja atento a isso. Veja, nós vivemos um tempo onde redes sociais, onde meios de comunicação estão bombando, no sentido de sabermos sobre a vida, sobre os dramas, os problemas alheios. Ok? Isso é uma realidade. Hoje, assistir telejornal é quase que uma tortura existencial. Eu evito, de vez em quando assisto, para poder, de alguma forma, filtrar algumas informações para contrapor ou até mesmo analisar alguns fatos que a mídia televisiva está apresentando, se é ou não real, porque existem muitas coisas
infelizmente, distorcidas, né? Há muitas conduções nas informações, infelizmente, porque há uma intencionalidade. Não é sobre isso que eu venho falar, mas é importante, todos nós sabemos disso. Existe uma intencionalidade. Então, diante de todo esse quadro, eu e você somos desafiados a olhar para a vida e temos uma resposta direcionada e prática. Quem é o meu próximo? Quem é? Em qual situação, em qual momento, em qual circunstância, em qual demanda na qual eu fui inserido, seja por opção ou por condução, quem é o meu próximo? É uma pergunta que não quer calar. Eu achei muito propenso a elaboração desse tema para o mês de novembro, porque nós estamos acabando já mais um ano, né? Vocês perceberam como o ano tem passado extremamente rápido? Alguém, a semana retrasada, me perguntou, puxa vida, o ano já está acabando? Meu Deus, como o tempo está rápido! E eu disse para a pessoa, não é o tempo que está rápido, é nós que resolvemos ter inúmeros afazeres. O tempo continua tendo 24 horas, os meses continuam tendo 30 dias, com exceção de fevereiro, 28, em bissexto, 29, alguns meses, 31, né? E o ano continua tendo 365 dias e, quando muito, 366. Nada mudou. Mas por que essa sensação que nós temos? E eu acredito que, assim como eu, você também se vê nessa situação, não é? O ano está acabando. Hoje pela manhã, conversando um pouco com o Adriano, eu estava falando sobre essa sensação de final de ano, como é complexo. Eu não sei de você, mas chega em outubro, eu já estou extremamente cansado. Né? E se o ano terminasse em outubro, para mim não faria muita diferença, terminou, eu falei, acabou o ano, e vai começar um novo ano. Né? Mas existe essa sensação, talvez porque as nossas agendas estão plenas, repletas, né? Explodindo, jogando acontecimentos para a próxima semana, e assim a gente vai vivendo. Mas a pergunta continua, quem é o meu próximo? Eu preciso dar respostas a essa pergunta. E aí, então, eu queria trazer aqui, pontualmente, 2 histórias para tentar nos ajudar a perceber. E aí eu vou intensificar essa pergunta, olhando agora para o ambiente do meu próximo, mais próximo. Ok? Dá uma olhadinha lá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 4. Eu vou citar apenas um verso, mas seria oportuno, e você conhece a história, então eu apenas vou pincelar a história na esperança que você mergulhe dentro dessa história. A Bíblia relata esse texto para nós, a composição literária da Bíblia, ela apresenta esse texto como o primeiro assassinato. É a história do primeiro assassinato bíblico. 2 meninos, Caim e Abel, filho do primeiro casal, eles são irmãos, convivem no mesmo ambiente, se relacionam com as mesmas pessoas, têm por pais os mesmos, e num dado momento da caminhada desses dois, o Caim, tomado por alguns sentimentos interiores, algumas inquietações, algumas questões não muito bem resolvidas no ambiente familiar, é convidado por Abel para prestar culto ao Senhor. E nessa dimensão de culto, um oferece o que ele tinha como primazia, que era um cordeiro, e o outro oferece legumes. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai ter uma interpretação errônea aqui. A gente vai ficar preso no sacrifício e não vamos ver no texto o que de fato quer nos fazer. Caim intenciona contra a vida de Abel, o mata, esconde o cadáver, enterra, ele oculta a cena do crime, ele tira a evidência disso, e Deus, observando esse ato, ele chega a Caim e faz a seguinte indagação: onde está o teu irmão Abel? Será que Deus está perguntando a respeito do próximo de Caim?
Será que Deus não está, de alguma forma, confrontando Caim devido ao seu ato, à sua atitude, e perguntando, em outras palavras, a Caim: onde está o teu próximo? Essa é uma história assustadora. Quando você começa a ler esse texto, você percebe que no início da criação da raça humana, do desenvolvimento deste ser humano, nós vemos com muita propriedade o quanto que o pecado enfeia a gente. O quanto o pecado traz em nosso coração algumas atitudes, alguns sentimentos, algumas percepções da vida, onde o centro da vida sou eu. A grande crise aqui de Caim não é o sacrifício, não é o que foi oferecido, não é que se Deus gosta ou não gosta de pepino, não é essa a ideia. A ideia é que Caim foi tomado de um sentimento escuso dentro de si, que não conseguiu conviver com a aceitação da vida de Abel na perspectiva de Deus, enquanto ele, tomado por esse ciúme horizontalizado, esse sentimento não tratado, ele ignora um princípio estabelecido pelo próprio Deus, que é o cuidado mútuo. Há um outro texto que me chama a atenção, e eu queria que você também anotasse isso, para depois você ler com bastante atenção, propriedade, e desenvolver ali na sua casa um tempo de qualidade com Deus, onde nós vemos a história de uma outra família. Está no segundo livro de Samuel, capítulo 14, versículos de 25 a 33. É um outro acontecimento que chama muita atenção para mim. Agora nós vamos para a casa de Davi. É o rei Davi. É o rei Davi que tem alguns filhos. E as questões domésticas, as questões relacionais dentro da sua casa não estão bem resolvidas. Há problemas dentro da casa de Davi. Independente deste Davi ser o rei, ele tem uma família, ele tem um lar, ele tem uma estrutura familiar. E ali há problemas. O menino tinha matado o irmão, intentado contra o próprio irmão, ele tinha se levantado contra o irmão, e ele então, nessa situação não resolvida, onde o pai se torna um papel aqui de pai omisso, um pai que não toma atitude, um pai que é incrível enquanto rei, porém, enquanto pai, deixa muito a desejar. Tá? Não estou falando mal de Davi, estou dizendo do texto, da forma que é apresentado. E é com muita propriedade que a gente vê isso. E eu acho isso lindo em Deus. Deus não esconde os nossos dramas existenciais. É muito importante a gente saber disso. Nós estamos diante de um Deus que nos acolhe porque Ele é puro amor. E Ele compreende as nossas dificuldades. Ele quer trabalhar exatamente nelas. E aí, então, o menino sai, o texto vai dizer isso, se você mergulhar nesse texto, você vai descobrir isso com muita propriedade. Ele vai morar com o avô materno. E fica lá 2 anos na casa do avô materno. 2 anos. Ele volta, se apresenta para o pai. O pai, nesse texto propriamente dito, o acolhe apenas com um beijo e o despede. Vale dizer que ele ficou 1 ano do seu retorno até ser apresentado ao rei. Joabe é a peça fundamental aqui na articulação de trazer o filho do rei para o rei novamente. É muito interessante isso. E aí, então, agora, ele é acolhido pelo pai, o pai o recebe com um beijo no rosto e o despede. E ele vai morar a 1 quilômetro da casa principal do palácio, e ali, então, ele é tomado por um sentimento totalmente de revolta, e ele fica na porta de Jerusalém, dizendo a todos: quer ser julgada a sua causa? Fala comigo, porque não existe rei nesta cidade. A rebelião do filho tem fundamento. E aí, então, eu queria pensar com você
a partir dessas duas histórias. Por que estou apresentando para você essas duas histórias? Porque eu consigo perceber que Caim foi incapaz de enxergar o seu próximo mais próximo, que naquele contexto era Abel. E quando eu não enxergo o próximo mais próximo, eu posso incorrer em risco de destruir vidas, pessoas, sonhos, objetivos e ideais. Muitas vezes, quando a gente olha essa dimensão de quem é meu próximo, a gente é capaz de ceder o lugar lá no trem. Mas muitas vezes a gente não faz para aqueles que estão mais perto. E é sobre isso que eu queria dividir com você aqui esta noite. Davi não foi diferente. Seu filho precisava mais do que um beijo no rosto. Ele precisava de um acolhimento. Ele precisava de um tempo de qualidade. Na realidade, ele precisava muito de ser ouvido pelo pai. Talvez ser confrontado pelo pai. Talvez ser sacudido pelo pai. Talvez o que o filho estava esperando era o pai sacudi-lo e dizer: por que você fez isso? Por que você agiu desta forma? Mas só fazemos isso se nós entendemos a nossa vocação de identificar o próximo mais próximo. Quando eu estou disposto a não apenas identificar, mas tratar, cuidar, acolher, ouvir, entre outras tantas facetas, que é a compreensão do relacionamento com o próximo. E aí, então, eu trago duas verdades aqui que eu gostaria de dividir contigo. A primeira delas é que, dentro das nossas casas, nós temos as melhores e maiores oportunidades de localizarmos os nossos próximos mais próximos. É interessante isso. Por vezes somos gentis com terceiros, com outras pessoas, e nós não fazemos o mesmo dentro das nossas casas. Isso é tão incrível, como nós falhamos nisso. E se formos honestos conosco mesmos, vamos olhar para dentro de nós e perceber que isso é tão real. Temos habilidades de ouvir por horas terceiros, que são próximos, sim, mas não temos paciência de ouvir os de dentro da nossa casa. Temos mais facilidade em ver, em identificar e até mesmo dar encaminhamento às demandas dos nossos outros próximos do que aqueles que estão tão próximos. E nós precisamos dar atenção a isso. Porque muitas vezes nós estamos construindo, sem perceber e sem intencionalidade, campos minados dentro das nossas próprias casas, dos nossos lares, da nossa família. É óbvio que nós teremos sempre demandas. Sempre teremos. O simples fato de acordar pela manhã, levantar e sair de casa, nós estamos abertos a inúmeras demandas, que vai do trajeto entre o ponto A ao ponto B, ou seja, da minha residência até onde eu trabalho, ou onde eu estudo, ou onde eu, na realidade, vou fazer uma atividade, algo. Eu tenho demandas, pessoas nos encontram, né? Pessoas, de alguma forma, estão sensíveis, estão precisando do nosso acolhimento. Mas muitas vezes, e é isso que eu gostaria de focar aqui esta noite, nós não temos a mesma preocupação com aqueles que estão dentro das nossas casas. E quando eu estou falando nós, eu estou falando nós todos, porque todos nós vivemos esses dramas, não é verdade? Todos nós. Existem muitos gritos, pedidos de socorro silenciosos, que não são verbalizados, e nós precisamos ter tempo de identificar esses próximos mais próximos, que são os nossos familiares, a nossa casa, as pessoas que amamos. E aqui nós não estamos tendo um medidor de amor, todos nós amamos, mas muitas vezes escorregamos nesse princípio, porque ignoramos que os próximos mais próximos estão dentro do relacionamento, do vínculo familiar,
da nossa unidade motora da sociedade, daquilo que faz a sociedade ser sociedade. Compreendem isso? Só somos sociedade porque somos nichos de famílias. Ok? Essa é a mais pura verdade. Quando eu olho para essas crianças, nós não sabemos se aqui nós temos políticos, médicos, pastores, engenheiros, crânios, né? Gênios. Não sabemos, mas sabemos que eles têm família. E se não for observado isso, não for investido nisso, nós corremos um grande risco de ter inúmeros problemas no futuro. Ok? Porque um político desorientado, no sentido da sua prestação de serviço diante da sociedade, de alguma forma foi criado dentro de um lar. E esses não valores não nasceram da noite para o dia. Nasceram das pequenas ações internas das nossas casas. Isso é real. Eu já mencionei aqui Viktor Frankl, psicólogo judeu, vivenciou o drama de Auschwitz, no campo de concentração, ajudou milhares de pessoas, e ele deixa para a gente essa frase que eu acho incrível. Ele diz: você não é produto das circunstâncias, você é produto das suas decisões. Eu não sei para você, mas para mim isso é um impacto muito grande. Porque eu não vou ter a argumentação de me esconder diante de circunstâncias, porque no final, e o Viktor Frankl tem uma outra frase que diz que a sociedade, o mundo, de alguma forma pode nos impedir de inúmeras coisas. No entanto, a reação por cada circunstância que o mundo me oferece, cabe a mim. É escolha minha. Me ofender ou não me ofender, me sentir magoado ou não magoado. E eu acho isso incrível, por quê? Porque nós temos hoje, no século XXI, uma cultura de terceirização. Tudo é problema do outro. Ninguém chama para si a responsabilidade. Ninguém chama para si a missão e diz: deixa que eu faço. É minha missão, é minha responsabilidade. E aí nós temos uma sociedade mergulhada em si mesma, não focada no outro, e quando foca no outro é para terceirizar a culpa. É incrível isso. No dia 25 passado aconteceu um fato bastante interessante que foi notificado de um menino de 14 anos nos Estados Unidos, e ele intentou contra a própria vida, e eu vou trazer agora, vocês vão ouvir esse depoimento da mãe. Na realidade, não é um depoimento, o depoimento foi tirado, a gente analisou isso na semana passada, mas é interessante você ver a postura desta mãe, desta família, diante deste fato. Coloca para mim, por favor, só para a gente observar esse caso desse jovem americano.
Esse menino tirou a própria vida, 14 anos, e a mãe está processando a Google e a empresa da criação da IA como apenas esses dois instrumentos responsáveis pela atitude do filho. O filho já havia sido diagnosticado com transtornos e o que me chama a atenção nisso é a nossa habilidade de não enxergarmos os nossos reais problemas. Para ele, a Dani era uma pessoa, ele desenvolveu esse relacionamento com ela. Aonde? Sem nenhum preâmbulo aqui ou intenção de julgamento, nós precisamos, mais do que avaliar a superfície dos problemas, a gente mergulhar num oceano mais profundo e identificar as reais causas. O porquê que as pessoas fazem o que fazem. O que leva um menino de 14 anos a buscar um isolamento e ninguém perceber isso. Ninguém, de alguma forma, enxergá-lo como um próximo que está gritando, ainda que não saia nenhuma verbalização pelos lábios. Davi, de alguma forma, agiu igualmente em relação ao seu filho. E ele grune na morte do filho, dizendo: Absalão, Absalão. E olha que o nome Absalão é o pai da paz. Que coisa, talvez as expectativas de Davi eram incríveis em relação ao filho. Boas intenções. Boas intenções. E é verdade, todos nós temos boas intenções, o que é bom. Só que boas intenções só são benéficas se elas se tornam ações. Porque apenas a intencionalidade não traz resultados práticos. Eu posso estar cheio de boas intenções aqui dentro do meu coração, mas isso, se não reverter em ação, é inócuo, é vazio. E eu fico imaginando agora para a Garcia, a mãe desse garoto, o enfrentamento de duas grandes estruturas. E no final, veja bem, qual é o objetivo de tudo isso? IA é um fato. O mundo está em pleno desenvolvimento, isso é real. Eu tenho que tomar cuidado, e hoje no celular a gente tem que tomar cuidado, fala muito perto dele e já capta, é uma coisa maluca, né? Eu brinco que a Siri aqui do meu iPhone, ela vive conversando aqui, eu falo, fica quieta, né? Não dá, é uma coisa louca que a gente está vivendo. E isso só tende a ampliar. E eu não vou dizer piorar ou melhorar, é ampliação mesmo, é multiplicação do conhecimento. Não espere nada menos que isso. Não é? Houve uma feira agora de veículos pesados, e ontem eu estava vendo pela televisão, muito interessante, caminhões sendo guiados agora num cockpit separado. Já viu isso? Para poder estacionar de forma correta, para não correr o risco, para não dar risco ao motorista do caminhão. Para entrar em algumas situações, em alguns locais, onde poria em risco o equipamento e a pessoa. Então, vai fazer isso de forma remota. Quando nós conseguiríamos pensar que um caminhão ia ser dirigido dessa forma? Não é? Aqui nós não temos, pelo menos eu não conheço, nem peguei até hoje, mas em alguns lugares o Uber já não tem mais necessidade de motorista. E se porventura algum dia eu chamar um Uber, abrir a porta e não tiver ninguém, eu fecho a porta e não entro. Eu vou nada. Eu não quero esse negócio. Deixa eu quietinho. Vai que o bicho trava as portas, me leva só Deus sabe para onde. Não é? Mas o mundo está assim. Então, o que me chama a atenção nesta reportagem, que saiu inclusive na UOL, né? Me chama a atenção porque o foco não está em tese, a matéria que não está em tese, o menino.
É o fato dele ter intentado contra a própria vida e agora todo um processo de responsabilização, supostamente de quem criou a IA, né, o programa, e da Google, que veiculou. O próximo, mais próximo, é aquele que divide muitas das dores e experiências da nossa existência. E esse próximo começa lá dentro da nossa casa. Tá bom? E eu queria chamar a nossa atenção para conseguir perceber diante de Deus quais são os gritos existenciais que os nossos familiares estão fazendo. É bom alcançar a todos, é uma bênção ajudar a todos e devemos fazê-lo. Mas eu queria que a gente pudesse olhar um pouquinho mais para dentro das nossas estruturas. Porque de repente tem gente gritando sem mexer os lábios, tem corações sangrando, tem lágrimas copiosas sendo derramadas, só que não para o lado de fora, mas na questão interna aqui. Agora, vindo para cá, recebi uma notícia triste. Ontem, em Guarujá, uma policial militar de 30 anos de idade, grávida de 8 meses, ela faleceu e perdeu a sua menininha. 30 anos, gente. E eu liguei para o nosso coordenador lá de baixo, e ele falou, eu não estava sabendo. Eu falei, então dá atendimento, por favor. Nós precisamos acolher, nós precisamos identificar o nosso próximo. E eu queria também deixar aqui para a gente uma segunda verdade. Esse é o caso do jovem. Nós precisamos, para dar atendimento, para dar acolhimento, para identificar o nosso próximo mais próximo, é necessário eu voltar com urgência ao primeiro amor. Isso é imperativo. Se eu não voltar ao primeiro amor, se eu não tiver uma compreensão clara dessa minha relação com Deus, se eu não tiver um apego próximo ao coração do Pai, é muito improvável que eu consiga discernir aqueles que estão perto de mim, precisando da minha ajuda, do meu ombro, do meu colo, da minha alma. É muito interessante isso. Davi, no Salmo 131, ele declara algo muito precioso. Ele diz assim, Senhor, meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Eu não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas elevadas demais para mim. E o verso 2 diz, eu tenho feito acalmar e sossegar a minha alma. Tal como uma criança que acabou de mamar, ali no seio da sua mãe, assim está minha alma para contigo. Olha que coisa incrível. Muitas vezes a gente vê os dramas de tanta gente, é tanta guerra, tanta luta, tanto sofrimento. E a gente muitas vezes não consegue acalmar a nossa alma para enxergar os nossos próprios limites, que temos, ok? Alguns bons anos atrás eu dizia que a autoajuda tem o seu teto, e que de fato nós podemos ajudar os outros até um certo limite, mas o que nós todos precisamos é uma ajuda que vem do alto. Mais do que uma autoajuda, eu preciso da ajuda que vem do alto. Isso é perceber-se, né? Em 99, quando eu cheguei aqui, eu achei que eu podia tudo. Que eu tinha saúde plena, que eu nunca ia morrer, que eu nunca ia ficar velho. Grande engodo da minha parte. A gente envelhece, né? A gente vê gente pequenininha se tornou grandão, né? Olha lá. Olha o tamanho, né? É tão lindo ver isso. É ele mesmo. É muito maravilhoso ver isso. Mas é legal que ao longo da nossa caminhada a gente vai percebendo os nossos limites. E isso é bom, isso não é ruim, né? Eu antes de quebrar meu calcânio esquerdo, eu corria.
E era muito bom correr. Era gostoso correr com um policial. Aí quebrei meu calcânio. E agora, quando eu tento correr, ele incha e dói. Então eu não corro. Eu ando. A gente precisa perceber os nossos limites. E isso a gente só consegue fazer diante do nosso Deus. Quais são os teus limites? Eu sei dos meus. E quando eu encontro-me comigo mesmo e eu percebo os meus limites, eu sei até onde eu posso ajudar. E isso é bom. Isso é bom. Isso não é ruim. Davi está dizendo, eu não me ocupo com coisas complexas para mim. Eu me detenho a lidar com as coisas que eu sei. Então, comece ali dentro das nossas casas, identificando como está. Como nós estamos com saúde. Há 2 semanas atrás, Carla e eu estávamos lá em Ribeirão Preto, ela ficou na realidade em Olímpia, na casa de um casal amigo nosso, pastores. Ela ficou com a esposa dele lá e eu e ele, nós fomos para Ribeirão Preto, para uma reunião na nossa sede do Comando de Patrulhamento do Interior. E lá nós chegando, eu não estava legal. De fato não estava legal. Minha pressão estava muito alta, mas muito alta mesmo. A ponto de eu estar sentado e estava o monitor do auditório do CPI, e quando eu olhei para o auditório, ainda bem que eu estava na parte de baixo, não estava em cima no auditório, na plataforma. Aquilo tonteou tudo, girou na minha frente assim. Eu chamei um policial do BAEP, menino novo, chamei ele perto de mim e falei, você vai subir comigo? Fica do meu lado, se eu cair, me segura, para eu não passar um papelão na frente de todo mundo. Você me segura. E aí ele teve uma atitude tão linda. Ele reuniu todo mundo, falou, nós vamos orar pelo nosso capelão, porque a gente precisa ouvi-lo e ele não está legal. E foi muito legal, porque muita gente ali juntos se reuniram e oraram por mim, e Deus me deu muita graça. Se fosse alguns bons anos atrás, eu ia me dar uma de valente, sabe? Eu ia falar, não, deixa que eu faça, deixa que eu resolvo. E talvez ia pagar um maior micão, ia cair daquela plataforma, ia picar a cabeça no chão lá embaixo. Não é vergonhoso você identificar e compreender os teus limites. Isso é bênção. Nós não vamos resolver o problema de todo mundo. Mas eu queria te encorajar a olhar para dentro da sua casa, do seu lar, e ajudar aqueles ali que estão próximos. Começa por ali. Atitudes simples, porém constantes, podem e devem fazer parte das nossas escolhas diárias. Entenderam? Atitudes simples, porém constantes. Ouça as pessoas. Desenvolva um tempo precioso dentro da sua própria casa de uma escuta ativa, de ouvir as pessoas. De repente o filho está querendo falar. A esposa está querendo falar. O marido quer falar. O duro é quando todo mundo fala ao mesmo tempo e ninguém se ouve. Aí é maluco, não é? Porque todo mundo quer falar, todo mundo quer ter razão. Uma das frases bacanas que a gente trabalha dentro da concepção de equilíbrio emocional é, no final de um dia, o que você quer? Você quer ter a razão ou você quer ser feliz? Eu faço as escolhas. Eu quero ser feliz. Eu não estou muito mais preocupado com ter razão, não. Porque ser feliz implica muitas vezes em estar bem dentro do possível com a maior parte das pessoas. E aí cumpre o que a Bíblia diz. No que depender de você, tenha paz com alguns homens ou com todos. A verdade é, você não é obrigado a me amar, a não ser no princípio bíblico, né? Você não é obrigado a gostar de mim.
Ok? Isso é normal. Mas eu escolho amar você, aceitar você. Porque se não for desse jeito, a vida fica extremamente pesada. É ou não é verdade? E aí a gente arruma encrenca com até a nossa sombra, não é? Por que você está aí atrás? Sai daí de trás. A gente começa a discutir com a sombra, não é? Porque tudo está ruim. E vale dizer, e com muita tristeza eu digo isso, eu e você hoje estamos mais velhos do que ontem, tá? Não sei se alguém te informou sobre isso, mas isso é uma realidade. Desde o dia que você nasceu, você está ficando velhinho. Todo dia é menos um, ok? Na classe hoje da terceira idade, da melhor idade, eu disse isso, a fila está andando. De vez em quando eu quero ser até gentil e falo, pode passar na minha frente. Alguns passam, outros não, até o momento em que eu olhar para trás não tem mais ninguém para dizer, vai na minha frente. Aí chegou meu momento. Eu queria lhe encorajar, de coração, a ter atitudes simples e constantes no acolhimento com o teu próximo. A vida acontece para além de mim mesmo. E vai se tornando, dia após dia, mais desafiador eu compreender as demandas que me cercam. Por isso eu preciso de um acolhimento interno aqui, eu e Deus. Eu conseguir olhar para Deus e dizer, Deus, naquilo que o Senhor colocar diante de mim, da minha vida, eu preciso dar atendimento, eu preciso dar respostas a isso. E talvez comece lá dentro da nossa casa. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 9 a 10, é algo incrível. Quando Paulo ele orienta aos irmãos na Galácia, porque não é brincadeira. A gente muitas vezes fala, poxa vida, só eu, né? Não é assim, a gente não tem essa coisa? Poxa, só eu que tenho que amar o próximo, só eu que tenho que entender o outro, só eu. E a gente entra numa compreensão um tanto quanto equivocada e até mesmo entrando num ambiente de que a gente é vitimizado. E isso é um perigo. Aí Paulo, aos Gálatas, ele diz assim, não nos cansemos de fazer o bem. Porque fazer o bem cansa, viu? Não é mole não, né? Outro dia eu estava no trem, e eu entro no trem, voltando de São Paulo, lá da Estação da Luz, né? Eu desço na Armênia, e aí depois pego o trenzão, que vai até Ribeirão Pires, né? Pego na Luz. E aí a gente sabe até os vagões que são mais adequados para a gente estar, a gente vai, mapeia tudo isso. Então a gente já se encosta ali, e eu espero que o banquinho lá da preferencial sempre esteja vazio, né? Não está não, né? E aí outro dia eu entrei assim numa esperança abençoada de poder vir, porque tem dias que o negócio é pesado, a gente atende pessoas e a cabeça da gente está desse tamanho. E eu estava falando para Deus, um lugarzinho, só um lugarzinho, nada mais que isso. Um lugarzinho que eu quero sentar, abraçar a minha mochila, que eu vou de mochila, eu abraçar a minha mochila, eu e ela e eu fechar meus olhinhos e só acordar ali em Mauá, já desembocando em Ribeirão Pires, vou estar feliz demais da conta. Entrei no trem, e o legal é assim, quando você entra no trem, todo mundo entra junto, né? E aí já te ensoca na outra porta lá, e lá eu fiquei. Aí o trem foi esvaziar no Guapituba. E aí um monte de banco vazio. Aí eu emburrei. Aí eu falei, agora também não vou sentar não, uma só estação, vou ficar de pé, já que fiquei de pé o tempo todo, vou ficar de pé aqui. Eu quase ouvi Deus falando comigo, que Ele falou com Jonas, é razoável essa tua ira, Dacil? Eu quase ouvi Deus falando assim, ô Dacil, é razoável essa tua ira? Mas por quê? Porque eu queria um cantinho na sombra, não é nem no sol, era na sombra. Mas eu estava pensando em mim, no meu cansaço, nos meus desgastes. E isso fez com que eu não observasse nada ao meu entorno. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por vezes, quando eu e você estamos tomados por nós mesmos, e nós não estamos voltando ao primeiro amor, nós não estamos sensíveis à voz do Espírito de Deus, nós só enxergamos a nós
mesmos. Dentro de casa, somos o centro da nossa própria atenção. Minha bisavó, Dona Benedita, dizia: para de olhar a vida ao entorno do seu umbigo. Os antigos tinham essa expressão. Eu não entendi até hoje por quê. Porque umbigo é umbigo, né? O umbigo está aqui e está bom. Mas a minha bisavó dizia isso. Não, a sua vida não é em torno do seu umbigo. Precisamos sair de nós mesmos. E Paulo diz assim: não se cansem de fazer o bem, porque no tempo certo ceifaremos. E aí ele diz algo incrível: se não houvermos desanimados, ou se nós não estivermos desfalecidos. Ok? De sorte, enquanto temos tempo, Paulo diz, façamos o bem a todos. E esse todos envolve os próximos mais próximos. Esse todos envolve os próximos de dentro, os próximos de fora, os próximos do nosso entorno, da onde trabalhamos, da onde estudamos, da onde exercemos as nossas atividades. Isso é tudo. E aí Viktor Frankl, ele traz uma frase que eu gostaria de concluir com esta frase. Se percebermos que a vida tem um sentido, percebemos também que somos úteis uns aos outros. A vida faz sentido? Se faz, então entenda. Ela faz sentido para que eu e você possamos dar respostas aos outros. Se ela nos faz sentido, se nós entendemos o papel da vida, nós percebemos que nós somos úteis uns aos outros. Ninguém é tão bom que não precise de outro. Eu tenho um coordenador numa região, não vou dizer por uma questão óbvia, isso daqui depois passa, e depois eu vou ser chamado a atenção, eu não sou bobo também, né? Mas ele é bom, pensa num cara bom, pensa num cara que faz inúmeras coisas, atende inúmeras pessoas, mas ele é tão bom, tão bom, tão bom, que ele não consegue treinar ninguém, não consegue dividir o expertise dele com ninguém, porque ele é bom demais. E um dia desses, como a gente estudou junto, eu disse para ele assim: fulano, você é bom, cara. Eu sei que você é bom. Você é muito bom no que você faz. Você é tão bom, que para mim você é o bombom desse negócio. E aí eu enchi a bola dele. Ele estava bem cheinho, pensa naquela bexiguinha bem cheia. Aí eu peguei assim um alfinetinho e disse: mas Deus te chamou, te capacitou para treinar pessoas, para dividir trabalhos, talentos e potenciais. Então, faça isso. Porque você não pode continuar sendo sozinho. Você não é ad eternum. Você não é para sempre. Triste é quando a gente não entende isso. Viktor Frankl conclui dizendo: ser um ser humano é trabalhar por algo além de si mesmo. Essa é a grandeza da nossa humanidade. Você pode responder para você mesmo? Quem é o meu próximo? Ok, identifiquei. O que eu posso fazer para ele, para ela, por ela? O que eu vou fazer com isso a partir de agora? Ajudar mais? Ouvir mais? Distribuir carinho? Eu não sei o que Deus vai colocar na tua mão para fazer, mas quero deixar isso para o teu coraçãozinho. Não se canse de fazer o bem. Isso dá um trabalho. Isso envelhece. Isso cria rugas. Mas no final, todos nós vamos estar bonitinhos na presença do Pai. E vamos poder dizer para Ele: os próximos, mais próximos, nós somos capazes de cuidar e abençoar.